Dear students, be welcome! Sejam bem-vindos. Eu sou Eliane Machado, professora de língua inglesa, e essa é a videoaula do primeiro bimestre do módulo 3 do ensino médio modular das unidades escolares da DIESP. Nessa videoaula, você vai aprender a reconhecer a importância e as características do gênero textual Curriculum Vitae. E vamos te guiar no aprendizado do passado dos verbos em inglês. Are you ready? Falta pouco para você terminar o ensino médio. Você já se deu conta disso? Grande parte dos jovens nesta fase da vida se perguntam sobre o que vai fazer quando terminar o curso. Alguns pensam em continuar os estudos em uma faculdade. Outros, por causa das circunstâncias da vida, precisarão encontrar um emprego para se manter ou ajudar a família. Se você entende que precisa se colocar no mercado o mais cedo possível, você deve se preparar para responder uma pergunta bem difícil. What job is best suited to me? Qual é o trabalho mais adequado para mim? Não se responde a uma pergunta como essa de uma hora para outra. É preciso conhecer uma pessoa muito importante antes de tomar essa decisão. Você precisa se conhecer, saber das suas potencialidades, saber qual é o seu tipo de inteligência. Busque entender quais são as suas habilidades. É importante saber o que você faz de melhor e quais são os seus gostos e interesses. O autoconhecimento pode te ajudar e muito a descobrir em qual grande área você se daria melhor na hora de trabalhar. Um bom recurso são os testes vocacionais, chamados em inglês de Career Tests. Eles são uma espécie de questionário cujas respostas podem refletir os interesses e as aptidões de uma pessoa e indicar quais profissões combinam com o perfil dela. Eles não vão decidir uma profissão para você, mas de modo geral, os testes ajudam os alunos que estão em dúvida em qual curso ou carreira seguir. Career Tests são aplicados com o auxílio de profissionais da psicologia ou ainda realizados online. Existem portais que disponibilizam Career Tests em seus sites de forma gratuita. Uma boa pergunta é: o que eu gosto? O que me interessa? Saber o que te interessa te ajuda a entender quais caminhos seguir. O trabalho adequado, a suitable job, é aquele pelo qual você se interessa, você gosta de fazer e se sente desafiado por ele. Daí vem a vontade de crescer e buscar se especializar. A suitable job é aquele que você consegue executar bem as tarefas. Você é bom naquilo e faz com satisfação. Chega até a se sentir orgulhoso. O trabalho dos sonhos, a dream job, pode nem mesmo existir para todos, mas já é bem gratificante estar trabalhando em algo em que eu tenha desenvoltura, no qual eu me sinta útil e que ao mesmo tempo, é lógico, me pague para isso um salário justo, a fair wage. O próximo passo é se candidatar a uma vaga para um emprego que você deseja. Então, você precisará entregar naquela empresa, to that company, a curriculum vitae, um currículo vitae. Em primeiro lugar, você precisa entender a importância de um curriculum vitae, o que ele é e para que serve. Bom, a palavra inglesa curriculum vitae vem do latim e significa carreira de vida. Em inglês seria course of life. Olha, a abreviação de Curriculum Vitae é CV. Ao se candidatar a um emprego na Inglaterra, você apresenta um CV. Mas nos Estados Unidos, eles pedirão a você a resume, que também se refere a Curriculum Vitae e tem o mesmo propósito. Resume e CV são duas palavras diferentes para a mesma coisa. Esse é um documento muito importante na hora de solicitar um trabalho ou uma bolsa de estudos. A Curriculum Vitae pode ser entregue
pessoalmente ou online. Ele serve para descrever o percurso, a trajetória de uma pessoa, seus estudos e conhecimentos e sua experiência profissional. É importante ter muito cuidado na hora de elaborar um currículo, porque este document é como se fosse o seu presentation card, o seu cartão de apresentação. É a sua primeira imagem diante de uma company, de uma empresa. Todo currículo deverá conter your personal data, seus dados pessoais, como name, nome, address, endereço, telephone numbers, números de telefone, and an email. Estes dados devem ser colocados on the top of the page, no alto da página. Você também poderá colocar your career goals, seus objetivos profissionais, só que de forma bem resumida. Use white A4 sheet of paper. Use folha de papel A4 branco e uma fonte legível para facilitar a leitura do headhunter, do recrutador, a pessoa que fará a seleção. Na formulação de um curriculum vitae, é importante que as informações sigam a chronological order, uma ordem cronológica, ou seja, eles devem ser organizados em ordem de data, na sequência em que os fatos aconteceram, with the most recent position at the top, com os eventos mais recentes no início. Curriculum vitae deve ser sempre conciso, resumido. Ele é um resumo da trajetória profissional de uma pessoa e todas as informações contidas nele devem ser verdadeiras. What not to put in your CV? O que não colocar no seu currículo? Não ponha a photo or an image. Esse tipo de prática não é muito comum. Isso só precisa acontecer quando a própria empresa solicitar durante o processo seletivo. Colored or fancy fonts. Sabe aquelas letras desenhadas? São lindas, eu sei. Mas o CV precisa ter uma aparência sóbria, porque é um documento formal. Religion. É um item que não é necessário ter in a curriculum, a não ser, é claro, que a empresa peça. Too much text and bad spelling. Um currículo muito grande não vai atrair nenhum empregador. E cuidado com os erros gramaticais. Você não quer passar a imagem de alguém que não conhece seu próprio idioma, não é? Então, faça uma boa revisão antes de entregar seu currículo. Você também pode procurar a opinião de outra pessoa para ter o seu texto melhorado. A funny or rude email address. Evite ao máximo colocar e-mails engraçados ou rudes. Procure criar um e-mail novo, usando apenas o seu nome e o seu sobrenome. Lies about your experience and skills. Essa é a pior coisa que pode ter em seu currículo. Uma mentira sobre sua experiência e habilidades. Imagine a situação. Um entrevistador lhe pergunta algo sobre uma informação falsa que está lá no seu currículo. E você vai responder o quê? Vai mentir novamente? Não é um bom modo de começar um novo emprego, concorda? Um outro erro é colocar uma experiência profissional que você tenha em um outro ramo ou até mesmo um curso de uma outra área, que seja completamente diferente ao da vaga a qual você está concorrendo. Vamos fazer uma análise usando o currículo de uma moça chamada Janet Dolliver, que está na página 8 da sua OE. Depois dá uma conferida lá, ok? Olha o que nós encontramos on the top of the page, no topo da página. A Janet colocou um título dizendo My Resume, só que não é mais necessário pôr um title em um resume. Não se usa mais isso. Porém, os dados de contato dela estão no lugar correto, on the top of the page. Podemos observar que Janet foi sucinta. The text is not long. O texto é curto e certamente não vai cansar o headhunter, o selecionador. Abaixo dos dados dela, encontramos o campo Career Objective.
objetivo de carreira. Aqui a Janet diz, de forma direta, qual é o cargo em que ela deseja atuar. Ela escreveu que queria a posição de Sales Manager, gerente de vendas. Education and Training, formação educacional. É a seção que os empregadores procuram muito nos currículos. A Janet escreveu nessa seção sobre a formação dela, sobre os cursos que ela tem na área de vendas. Professional Experience, experiência profissional. Essa também é uma área muito importante. Veja que a Janet fez uma lista das experiências profissionais dela como Sales Manager, como gerente de vendas. Em ordem cronológica ela colocou essa listagem. O trabalho mais recente vem em primeiro lugar e o mais antigo por último. Skills significa habilidade. A Janet registrou nesse campo as tarefas que ela executa bem e que estão relacionadas com o cargo que ela deseja. Ela disse que é fluente em francês e em espanhol. E pensando bem, essas habilidades farão muita diferença se a empresa quiser negociar com outra na França ou na Espanha, por exemplo. Nesta última seção do currículo de Janet, referências, ela poderia ter escrito uma lista de no máximo 3 contatos de pessoas que dariam informações sobre as qualidades dela como profissional, sobre os pontos fortes dela. Ela optou por divulgar essa informação se a empresa solicitar. Quando escrevemos a Curriculum Vitae, geralmente falamos nas ações no passado, certo? No caso da Janet, por exemplo, ela disse que desde 2007 até aquela presente data, ela trabalha na Web Communications como gerente distrital de vendas e que ela atingiu 186% da cota, ou seja, ela vendeu muito mais do que foi exigido. E entre outras informações, a Janet também disse que ela se posicionou como a segunda melhor representante da empresa. As formas verbais atingiu e posicionou estão no passado. Em inglês, esse tempo verbal é chamado de Simple Past Tense. Os verbos no past tense são classificados em regulares e irregulares. Nesta videoaula, vamos tratar dos verbos regulares. Super fácil, já que para termos o passado dos verbos regulares em inglês, acrescentamos de forma geral as letras ED ao seu final. Veja só, em inglês, trabalhar é work e o past tense de work é worked. Conversar, talk. Past tense, talked. Chamar, call. Past tense, called. Entregar, deliver. Past tense, delivered. Muito fácil, não é? Só preste atenção quando o verbo terminar com Y. Neste caso, confira se a letra que vem antes do Y é uma vogal ou consoante. Se for uma vogal, basta colocar o mesmo ED no final do verbo, como é o caso dos verbos play e stay, que no past tense ficam played e stayed. Mas se o que vier antes do Y for uma consoante, aí nós apagamos o Y e colocamos em seu lugar IED. Veja o que acontece com esses verbos ao serem escritos no passado. Tentar, try, vira tried. Estudar, study, studied. Chorar é cry e o passado é cried. Em inglês, quando fazemos uma pergunta ou quando queremos negar sobre uma ação que aconteceu no passado, precisaremos usar o verbo auxiliar did e as letras ED não serão mais usadas. Veja esse exemplo. A Janet disse que entre 2004 e 2007, she supervised Salesforce. Isso quer dizer que ela supervisionou o serviço de relacionamento com os clientes. Lembre-se de que supervised é o verbo no passado e she é quem fez a ação, quem supervisionou. She é o sujeito.
Agora, se eu quiser transformar essa frase em uma pergunta, eu terei de usar o auxiliar did antes do sujeito e apagar o ed do verbo. Eu não posso esquecer também do question mark, do ponto de interrogação. O resultado fica assim: Did she supervise Salesforce? E se quisermos usar essa frase como negativa, o que é que acontece? Aí, na negativa, você precisará colocar o auxiliar did depois do sujeito e também apagar o ed do verbo. E ficamos com a frase: She didn't supervise Salesforce. Queridos alunos, essas regras são bem claras e fáceis. Você só precisa praticar para ficar fera no assunto. E você pode começar a praticar nesse momento mesmo, pois, apesar dessa videoaula acabar agora, o conhecimento não acaba nunca. Ele se multiplica. Pegue a sua OE deste módulo e pratique. Não fique para trás nessa. Afinal, o curso da sua vida importa. The course of your life matters.